A arquitetura paisagista, enquanto arte, ciência e sensibilidade, cabe compreender o território e propor as suas melhores opções de uso, garantindo a funcionalidade, a beleza e a perenidade da vida. E é Ribartelos, com a sua comunicativa genialidade, que amplifica o que Caldeira Cabral iniciou. A arquitetura paisagista é causa pública, intergeracional, humanista e justa. E tudo é paisagem, porque a paisagem é essencialmente, e também de acordo com os ensinamentos do professor Gonçalo Ribartelos, o espelho onde se refletem as nossas opções sociais e económicas, espacializadas no território e ao longo dos tempos. Precisamos de exemplos a seguir, de pessoas de cujos percursos de vida sejam para nós referência e nos ajudem a construir esse caminho. Gonçalo Ribartelos é tudo isto e, portanto, um homem livre. Viu o que quase mais ninguém queria ou que conseguia ver em relação ao futuro do país e afirmou-o sempre, mesmo quando era mais fácil e seguro não o fazer. Sem nunca desistir, convicto daquilo que defendia, em espírito de missão e ao serviço de Portugal. Engenheiro agrónomo, arquiteto paisagista, professor-mestre, foi precursor do ordenamento do território, da sustentabilidade ambiental, da interligação e harmonia entre a cidade e o campo e, como diz, fascinado pelas paisagens que tenham relação com a história. É indiscutível a atualidade dos temas e a relevância dos ensinamentos que nos têm transmitido. Recordemos das cheias de 1967, quando ele apontou o dedo à impermeabilização de bacias hidrográficas urbanas e periurbanas. Ele abriu o caminho para todos os engenheiros que procuraram evitar o erro de se construir sobre ribeiras e leitos de cheia, como se fez em Alcântara e outros locais, ao não se compreender o valor do recurso água para as cidades e a necessidade da sua integração, não da sua exclusão. Quando se lançou a ideia deste prémio, alicerçada em méritos de percursos profissionais e cívicos relevantes e inspiradores, vários nomes se identificaram e poderiam ter sido também os indicados para receber esta primeira edição. Contudo, um deles cedo se destacou. Nunca a arquitetura paisagista foi tão precisa, como já foi referido, nestes momentos de emergência social e cultural, e nunca a Teresa foi tão precisa como agora. Uma profissão de poucos, em contraste com engenheiros, médicos ou advogados. Isto faz dos arquitetos paisagistas uma comunidade em modo de resistência e sobrevivência. Tornamos-nos um alvo vulnerável nos momentos de afirmação de mudança de políticas. Depois de 40 anos de organização associativa, não conseguimos igualar as outras profissões, inclusivamente algumas bem recentes, e ver a Ordem dos Arquitetos Paisagistas reconhecida. Na academia, quando chega o momento dos órgãos de gestão tomarem decisões tíbias e se permitem a gestos pretensamente assertivos, o ensino de arquitetura paisagista é extinto. Não tem sido fácil, nem será fácil. A adversidade leva ao combate e fortalece-nos, cria oportunidades. Mas não devia ser assim. Mas vamos resistir, atento aos sinais. Sabemos que as comunidades pequenas são vitais, pelo conhecimento e prática que transportam, pela possibilidade de renovação e inovação que representam e porque podem fazer a diferença. O jardim é o ecossistema de partida do arquiteto paisagista. Do jardim para a paisagem total. O arquiteto paisagista que pratica a arte do jardim e da paisagem é portador de um conhecimento ancestral. Não podemos permitir que se dispense ou apague conhecimento, seja qual for. O jardim pode ser visto como um microcosmos a partir do qual se entende um macrocosmo. A construção das grandes cidades nasceu da experiência da construção dos jardins. Os jardins são laboratórios de aclimatação de plantas, guardando soluções para a adaptação às alterações climáticas. Os jardins são redutos para a contemplação intrínseca à condição humana. São lugares de encontro dos seres humanos com a natureza. Os jardins são um dos poucos redutos do belo na sociedade contemporânea. Gostava de ver as instituições do ensino pré-escolar motivadas para educar jardineiros. Gostava de ver os nossos parques naturais, os nossos parques e jardins públicos, os nossos corredores verdes e azuis, os nossos jardins históricos, amados como lugares únicos e sagrados. É preciso dizer não à sua disneylandização. Gostava de ver a figura da paisagem cultural, há mais de 20 anos consagrada na Convenção do Património Mundial da Unesco, transposta para o quadro legal português. Gostava de ver políticas dirigidas para o património que dessem uma oportunidade à perpetuação da diversidade e da sustentabilidade das nossas paisagens enquanto obras combinadas do homem e da natureza. Gostava de ver as políticas públicas com uma forte base territorial. Gostava de construir uma política pública de agricultura e floresta para Portugal que fosse simultaneamente um instrumento ordenador do território. Gostava que as políticas públicas
atacassem o âmago do problema da nossa paisagem, contrariando o abandono da gestão da paisagem, promovendo o cultivo sustentável da paisagem, inventando novos modelos de apropriação e que se deixassem de pequenos gestos imediatos de reconstruir o edificado depois de atingido por flagelos naturais, quando se sabe que casas, fábricas e fabriquetas não devem permanecer ali. É necessário olhar para a paisagem. É necessário ler os sinais da paisagem. A paisagem fala-nos quando estamos predispostos a ouvi-la. A paisagem é um arquivo da nossa identidade e nela residem também as soluções para o nosso futuro viável. O caminho que temos pela frente reclama desprendimento, inteligência, reinvenção, ousadia e parece sem fim. Obrigado, Gonçalo Ribeiro Teles, por tudo o que aprendemos consigo. Devemos-lhe um pedido de desculpa coletivo, por as vezes que nos alertou para a causa ambiental e da paisagem sustentável e não o ouvimos ou não o levamos a sério. Mas as suas lições e os seus gestos permanecerão. Obrigado, Gonçalo Ribeiro Teles. Estamos aqui a homenagear a arquitetura paisagista. Estamos a homenagear uma realidade contemporânea, mas muitíssimo recente para aqueles de nós que já partilhamos uma idade quase provecta. Porque começou por não existir como realidade autónoma. Era tão multidimensional, envolvia tanto a história, tanto a cultura, tanto a geografia, a física e a humana, tanto a engenharia, mas também a arte. Envolvia tantas vertentes disciplinares que era fácil dizer que não podia constituir uma realidade autónoma. Mas esse é o sinal do nosso tempo, o aparecimento dessas realidades, fruto da multidimensionalidade e que ganham fóruns de cidade. Foi o que aconteceu com a arquitetura paisagista. E este momento que estamos a viver é um momento de homenagem e de triunfo da arquitetura paisagista em Portugal. Não é o primeiro, não é o último, mas é um grande momento de triunfo da arquitetura paisagista.